Illuminati é o nome dado tanto a uma sociedade real formada há 245 anos, quanto a uma sociedade fictícia. A versão fictícia até hoje alimenta teorias de conspiração, incluindo alegações de que se trataria de uma organização global secreta e misteriosa cuja intenção seria dominar o mundo. Supostamente, eles estariam por trás de algumas das maiores revoluções e assassinatos da história. Mas quem realmente eram os Illuminati? É verdade que eles controlam o planeta. Veja o que se sabe sobre esta que se tornou uma das sociedades secretas mais fascinantes da história. Hoje no canal Descubra Aqui você verá 12 curiosidades sobre uma das sociedades secretas mais fascinantes da história. Mas antes roda a vinheta. Quem eram os Illuminati originais? A Ordem dos Iluminados, ou Illuminati, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, hoje parte da Alemanha contemporânea, que existiu de 1776 a 1785. Seus membros originalmente se referiam a si próprios como perfectibilistas. O grupo foi inspirado pelos ideais do Iluminismo e fundado pelo professor de Direito Canônico Ada Weishaupt, de 1748 a 1830. Ele queria promover a educação da razão e da filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade. Weishaupt buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa, removendo a influência da religião no governo e dando ao povo uma nova fonte de iluminação, o esclarecimento. Acredita-se que a primeira reunião dos Illuminati da Baviera ocorreu em uma floresta perto de Ingolstadt em 1º de maio de 1776. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que orientariam a ordem secreta. Com o tempo, os objetivos do grupo se concentraram em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. Alguns membros dos Illuminati se juntaram aos maçons para recrutar novos membros. Um pássaro conhecido como a coruja de Minerva, Minerva é a antiga deusa romana da sabedoria, acabou se tornando seu símbolo principal. 2. Como era possível se unir aos Illuminati? Para se juntar aos Illuminati, você precisava ter o consentimento total dos outros membros, possuir riqueza e ter uma boa reputação dentro de uma família considerada adequada. Além disso, havia um sistema hierárquico para os membros dos Illuminati. Depois de entrar como novato, você se graduaria como Minerval, e depois para um Iluminado Minerval. Mais tarde, essa estrutura se tornou mais complicada, exigindo 13 graus de iniciação para se tornar um membro. 3. Qual é a relação entre os Illuminati e os maçons? Os maçons são uma ordem que se desenvolveu a partir de agremiações de construtores de catedrais da Idade Média. Em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Em 1828, um movimento político conhecido como Partido Antimaçônico foi estabelecido com o único objetivo de combater a ordem. Como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumam ser confundidos um com o outro. 4. O que é o olho que tudo vê? O óleo da providência, um símbolo que lembra um olho dentro de um triângulo, aparece em igrejas ao redor do mundo, bem como em edifícios maçônicos e na nota de $1 americano. Além de ser associado à maçonaria, também foi associado aos Illuminati como um símbolo do controle e vigilância do grupo. No século XVIII, começou a ser usado de novas maneiras, por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de Jean-Jacques François Le Barbier, de 1738 a 1826, uma versão ilustrada do Documento de Direitos Humanos aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte de França em 1789. Nesse caso, indicava um instrumento que representava o policiamento de uma nação que há pouco tempo havia se tornado democrática. Não há uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminati. A conexão atribuída a eles provavelmente se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons, que usavam a imagem como símbolo de Deus. 5. Os Illuminati conseguiram dominar o mundo. Algumas pessoas acreditam que os Illuminati controlam o mundo hoje. Segundo essa tese, eles seriam tão discretos que conseguiriam ter todo esse poder sem que a sociedade tivesse clareza sobre isso.
Como muitos membros da Ordem dos Illuminati se misturaram aos maçons e vice-versa, é difícil julgar o sucesso dos Illuminati, mas a maioria dos historiadores acredita que o grupo original só conseguiu ter uma influência moderada. 6. Houve algum membro famoso entre os Illuminati. Em 1782, os Illuminati haviam crescido para cerca de 600 membros, incluindo nobres alemães como o barão Adolf von Knigge, que, como ex-maçom, ajudou a moldar a organização e a expansão do grupo. Inicialmente, os alunos de Weishaupt eram os únicos membros, mas médicos, advogados e intelectuais logo passaram a fazer parte. Em 1784, estima-se que havia entre 2.000 e 3.000 membros Illuminati. Algumas fontes dizem que o renomado escritor Johann Wolfgang von Goethe, de 1749 a 1832, também aderiu ao grupo, mas isso é contestado. 7. Os Illuminati tinham rituais. Eles faziam rituais embora a maioria permaneça desconhecida e usavam pseudonimos para manter as identidades dos membros em segredo. No entanto, graças a documentos secretos apreendidos, sabe-se como os novatos conseguiam passar para um nível superior na hierarquia dos Illuminati. Produziram um relatório sobre todos os livros que possuíam. Escrever uma lista de seus próprios pontos fracos. Revelar os nomes de seus próprios inimigos. O novato então prometia sacrificar interesses pessoais pelo bem da sociedade. 8. O que aconteceu com Ada Weishaupt? Ada Weishaupt acabou sendo destituído de seu posto na Universidade de Ingolstadt. Depois de ser exilado da Baviera, ele passou o resto de sua vida em Gotha, na Turíngia, Alemanha, e morreu em 1830. 9. Porque o mito dos Illuminati continuou vivo. A partir do momento em que foram dissolvidos, as teorias da conspiração sobre os Illuminati começaram a se estabelecer. Em 1797, o padre jesuíta Augustin Barruel sugeriu que sociedades secretas como a Ordem dos Illuminati haviam liderado a Revolução Francesa. Barruel é considerado o pai da antimaçonaria. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, de 1732 a 1799, escreveu uma carta no ano seguinte dizendo acreditar que a ameaça dos Illuminati havia sido evitada, acrescentando mais combustível à ideia de que a ordem ainda existia. Livros e sermões condenando o grupo continuaram aparecendo, e o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, de 1743 a 1826, foi falsamente acusado de ser um de seus membros. 10. Por que tanta gente ainda acredita nos Illuminati hoje em dia? A ideia da existência de Illuminatis dominando o mundo nunca desapareceu totalmente e ainda se insinua na cultura popular. Em 1963, um texto chamado Principia Discordia foi publicado, promovendo um sistema de crenças alternativo conhecido como discordianismo. O conteúdo apelava à anarquia e à desobediência civil perpetrando informações falsas, e entre seus seguidores estava o escritor Robert Anton Wilson, de 1932 a 2007. Alguns seguidores do discordianismo enviaram cartas falsas a revistas afirmando que eventos como o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, de 1917 a 1963, havia sido obra dos Illuminati. Wilson posteriormente publicou um livro com Robert Shea, The Illuminatus Trilogy, que se tornou um sucesso e inspirou um novo gênero de ficção de conspiração, incluindo o romance do americano Dan Brown, e filme subsequente, Anjos e Demônios. Nestas obras, os Illuminati também estavam ligados ao satanismo e a outros ideais que estavam muito distantes daqueles associados ao grupo bávaro original do século XVIII. 11. Os Illuminati desapareceram. Em 1784, Karl Theodor, Duque da Baviera, proibiu a criação de qualquer tipo de sociedade que não fosse previamente autorizada por lei. No ano seguinte, ele aprovou uma segunda regra, proibindo expressamente a existência dos Illuminati. Durante a prisão de membros suspeitos dos Illuminati, documentos comprometedores, defendendo ideias como ateísmo e suicídio, foram encontrados em sua posse, bem como instruções para a realização de abortos. Isso cimentou a crença de que o grupo era uma ameaça tanto para o Estado quanto para a Igreja. Depois disso, a Ordem dos Illuminati parece ter desaparecido, embora alguns acreditem que ela continue ativa. 12. O que é a nova ordem mundial e como ela se conecta aos Illuminati? Aqueles que acreditam na teoria de uma nova ordem mundial defendem a ideia de que um grupo de pessoas da elite global estaria tentando governar o mundo.
Além dos presidentes dos Estados Unidos, várias estrelas pop foram acusadas de serem membros, incluindo até Beyoncé e seu marido. Ambos negam as acusações. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até mais.